Oi, oi! Começamos mais uma edição do Pod Tati. Que saudade desse momento para a gente falar sobre imagem, comportamento, posicionamento, histórias que inspiram, histórias da vida real. O Pod Tati ele nasceu com o propósito de levar conhecimento para você e também experiências de vida. E vamos falar da nossa entrevistada de hoje. Todo episódio tem alguém que faz parte do processo também aqui da minha agência de posicionamento, que é Tatiane Salles, Comunicação e Imagem. E essa pessoa, ela traz um repertório que vai impactar, emocionar e inspirar você. Que muitas vezes tem medo de sair da zona de conforto, tem receio do julgamento dos outros, ou até mesmo de olhar para o futuro e falar, mas e se? Se fosse o se, nós não realizaríamos muitas coisas. Então, falar dessa pessoa é também falar da minha trajetória, porque nos conhecemos antes da consultoria de imagem e hoje ter ela também como uma cliente e mais, né? Muito mais. Um grande case de sucesso é uma honra para mim. E eu quero falar de quem? Vamos lá, Clara Arruda! Palmas! Maravilhosa! Seja muito bem-vinda! Estou extremamente nervosa, extremamente emocionada. Eu acho que esse ponto de partida ele não poderia ser diferente. Vamos segurar as lágrimas, né? Mas fique à vontade para transbordar com a sua emoção, com a sua energia, que todo mundo que conhece a Clara, acompanha na rede social, sabe que ela é essa pessoa cheia de emoção e mostra a realidade no e vai crua, ter muita né? realidade, irmã! Ai, mas vamos lá, eu tô muito feliz de estar aqui. Como eu falei pra você, na vez que eu vim trazer a minha marca para você, é um start muito grande na minha história e eu não poderia começar esse start, ter esse start sem trazer para quem me deu esse start, né? Para quem me mostrou o mundo que eu trouxe para você do dia que eu vim e falei que eu tinha medo e que me apresentou o mundo assim. Então, para mim, participar disso vai ser muito marcante na minha vida e na minha história. E eu tô muito feliz pelo convite. Ai, nossa, tô me tremendo toda. Quero mais uma dose pra me dar uma acalmada. Pra dar uma acalmada. Que eu tô nervosa. Que aqui é só energia positiva. Porque relembrar, né, da nossa trajetória. Meu Deus. História. Pode dar fundo seco? Pode, fica à vontade, mas deixa pro final. É uma trajetória bem... Mas para quem está acompanhando hoje a sua história, fala um pouquinho quem é a Clara. A Clara, hoje Clara Arruda, né? Hoje não é mais Clara, é Clara Arruda, é uma marca. Eu sou educadora física, sou esteticista também. Minha primeira graduação foi estética e cosmetologia. Aí eu parti para educação física. Fui para nutrição também, fiz até o 5º semestre, mas aí a vida, a rotina, filhos, criança, não me permitiu concluir. E fui até o 5º de nutrição. Eu tenho 38 anos, tenho 2 filhas e sou uma mulher solteira. Livre! Tá, e qual é o arroba? Clara Arruda Personal. Deixa em destaque aqui embaixo. Por favor. Essa é a Clara hoje, 38 anos, mãe de 2 filhas. Uma tem 11 e outra tem 4. Um bebê ainda. Ai, que lindeza. E depois ela vai ficar em pé pra mostrar esse corpão todo dos 38 anos. 38. Mas, Clara, quando a gente decidiu ter esse momento, gravar o Pod Tati, é para trazer um assunto que hoje a gente vai mergulhar na autoimagem. O que é autoimagem? É a forma como a gente se vê diante do espelho. Imagem é como as pessoas nos veem. Sim. E existe o ponto dessa imagem distorcida. Total. Que ela pode acontecer por diversos assuntos que a psicologia explica. Hoje eu atendo mulheres
mulheres que buscam essa melhor versão, o posicionamento. Porém, nós sabemos que também existem muitas mulheres que estão machucadas, doentes, feridas emocionalmente e gostariam de se posicionar, mas existe uma trava muito além, muito maior. Então, é com todo respeito e admiração a todas essas mulheres que gostariam, mas infelizmente por suas dores, elas não podem, não conseguem. Não conseguem. O conseguir é muito difícil, Tati. Principalmente quando você tá presa ali naquela, como você trouxe esse tema, relacionamento, o conseguir, meu Deus, como é difícil. O quanto é difícil. E a página hoje, né, é o relacionamento abusivo que influencia diretamente no sucesso dessa mulher. E olha só, nesse final de semana eu assisti um filme. Gente, eu não vou lembrar o nome dele. Eu vou colocar até aqui, me lembrem para colocar o nome desse filme. Que é a história de uma mulher que ela tem 2 filhas e ela vivia um relacionamento abusivo e ela decide construir a própria casa dela. Ela constrói a própria casa dela, com subsídios do governo, ajudas, e enfim. E eu acompanhei essa história... Eu mergulhei tanto pensando também no nosso tema, assunto. Aqui no nosso assunto do podcast, que é uma dor imensurável, assim, deve ser imensurável, sim. Porque ela é uma mulher que defende as suas filhas, defende o que ela deseja, mas ela também mostra a sua vulnerabilidade. Ela consegue sair dessa relação, mas existe um sentimento, existe todo um além. Mas enfim, eu quero que você, Clara, hoje compartilhe com a gente que quando a Clara chegou para o processo de imagem, era uma mulher. E hoje, após essa gestação de 9 meses, ela, na verdade, ela me procurou para entregar um presente que ela mesma vai contar sobre esse processo desse presente. E quando ela me entregou esse presente, a gente mergulhou, né, nesse quanto tempo, tudo que aconteceu. Falei, Clara, nessa trajetória até chegar ao presente, a marca. Exatamente. Né? E quando eu vim, eu ainda estava presa no relacionamento. E olha a tamanha autorresponsabilidade, né? De você vivenciar tudo isso e conseguir digerir e levar para tua rotina. Isso. Mas conta do princípio. Como foi o momento que você, de fato, se permitiu viver a consultoria de imagem, viver o processo de imagem e posicionamento? Nós tivemos uma grande fadinha, né, anjinha nesse processo. Para mim, eu considero como um santo, vou venerar pro resto da minha vida, eu devo a minha vida a essa pessoa, né, que entrou na minha vida, que eu falo assim, eu até me emociono, porque se não fosse ela, talvez eu não teria força para seguir diante do que eu passei. Do meu relacionamento, do fim, da forma como aconteceu o meu relacionamento, o fim do meu relacionamento, o que eu passei após o fim do meu relacionamento. Então, assim, ela entrou na minha vida no momento exato. Porque se eu não tivesse essa fadinha, essa santa, né, do meu lado, após a minha separação, talvez eu não estaria onde eu estou. Eu não teria essa força, eu não teria essa marca, eu não teria esse sonho, porque era muita pressão que eu sofria. Muita. Eu ainda vou contar, vai chegar essa parte de eu falar tudo que eu vivi. E ela foi a pessoa que mais me deu força. E que me trouxe aqui, né? Porque a imagem era péssima. Não. Irmã do céu. Não pra ela. A imagem era péssima, não tinha como trabalhar com aquela imagem. Não tinha.
Mas fala o nome dessa anja. Essa anja, esse Deus na minha vida, essa santa, essa irmã, essa mãe, mais mãe do que irmã, porque menina do céu, se deixar ela me agride. Se chama Amanda Novaes, ela tá aqui escondidinha, mas ela vai aparecer, tá? Ela vai vir. Porque quando eu vim aqui, eu ainda falei, né, que são duas pessoas que trouxe assim, o norte da minha vida. Que primeiro foi ela que me trouxe para um mundo que eu tinha medo, o medo do mundo. E depois que ela me apresentou você, que me trouxe a cor, a vida, né? Que foi o que eu falei, antes eu não enxergava cor. Eu lembro de você botando as cores aqui, eu ficava assim, eu falava, nunca, jamais. Eu tenho um bordão que eu falo muito, não tem perigo de eu usar, misericórdia. Eu olhava pra Amanda assim, eu falava, não tem perigo de eu usar um desse. O que eu tô fazendo aqui, né? Não, agora, ó o perigo. E eu falava assim, gente do céu, as cores, eu falava, cor terroso, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Cores, então assim, ela me trouxe o início da minha vida, o meu renascer foi com ela, e você me trouxe as cores. Me trouxe o mundo que eu tinha medo também, eu tinha muito medo, né? Tanto é que quando eu relatei, quando eu vim aqui a primeira vez, né, daquela situação, eu ainda estava no meio do caos, na beira do caos, porque logo em seguida eu separei. Eu lembro que ao sentar aqui, eu sentei nessa posição. Foi nessa posição. Você aí e a Amanda aqui do lado. E tava de manhã cedo. E eu fiquei com essa imagem aqui, essa altura, eu comecei a passar mal. Eu tinha medo. Medo. Eu olhava aí fora e eu sentia medo. E foi até o que eu passei pra você quando a gente veio, né? Hoje eu olho pra fora e eu me sinto dona. Eu enxergo o mundo. Antes eu via um abismo. Que se eu chegasse, eu ia cair. Não que eu ia cair, eu sentia que alguém me puxava. E aí a gente entende o tamanha dor que você estava vivendo, tamanha ferida, que ver as possibilidades do universo te dava medo. Muito medo. E até mesmo para ressaltar o que você acabou de trazer, olha que incrível. A Clara, ela acabou de falar que eu trouxe cor para a vida dela, que ela despertou esse olhar. E percebe-se que ela está totalmente de preto hoje. Ela está toda de preto. Mas a importância da gente ver a cor como uma forma inteligente, estratégica de usar na nossa vida é surreal. Então, através das cores e desse processo de posicionamento, a Clara entendeu todas as possibilidades que ela tinha diante dessa imensidão que é o mundo. Eu ia estar aqui de verde-limão. Mas se não fosse a Tati, eu ia estar aqui de verde-limão, gente. Laranja fluorescente. E ela... Que eram as únicas cores que eu enxergava. É verdade, eram as fluorescentes, né? E ainda assim, era só nos momentos realmente de final de semana, talvez um domingo. Porque durante a semana eu usava muito roupa de academia, né? Do trabalho, né? E agora, quando você fala dessas possibilidades, como você se vê diante de todas essas possibilidades que o seu posicionamento te proporcionou? Que a gente sabe que foi além da tua roupa, das cores, e sim tudo, da sua coragem. Tudo, de força, de coragem, de posicionamento como pessoa, posicionamento como mulher, porque eu também tinha uma visão a minha elegância era distorcida. A minha visão de elegância era distorcida. Então, esse posicionamento, ele realmente foi divisor de água na minha vida. Existe uma Clara que ficou antes da Tati e uma Clara que existe depois da Tati e principalmente depois da Amanda na minha vida, né? Então, assim, é muito divisor de água na minha vida. Muito, muito. E essa história é uma história, como eu falei pra você, eu quero passar por essa história. Eu quero que as pessoas conheçam a minha história. Porque é uma história dolorida, muito dolorida, do que eu passei, das pressões que eu vivi do relacionamento, da minha mãe, das minhas filhas, da família, do meu ex-marido e da minha situação. E eu consegui. E isso, assim, é uma coisa assim, que eu quero deixar para todas que passam por isso. Sim, você vai conseguir.
E eu vim conversando com a Amanda sobre isso no carro. E ela falou bem assim, eu lembro que na época, às vezes, me dava pânico. Eu falava, eu não vou aguentar, porque realmente era muita pressão, Tati, muita. No relacionamento. Não, no final, com a separação sim. e com a pressão que eu tinha do meu ex, de não aceitar a separação e de tentar e de usar de ferramentas para tentar fazer eu voltar, que é ferramentas financeiras, né? Eles usam de ferramentas materiais, eles te prendem tudo isso. E eu fui privada muito disso no início, muito mesmo. Então, e aí eu tinha a situação da minha mãe, que é do tempo antigo. Para minha mãe, tudo é normal dentro de um relacionamento. Mesmo ela chegar na cena que ela presenciou, E quantas mulheres também passam por isso, né? Eu acho que nós temos certeza que o seu posicionamento, ele vem com um propósito muito... Ele tá em formato da marca, mas com uma conexão de Deus. Assim, uma conexão de realmente levar a mensagem pro mundo. Que sim, consegue. Essa dor passa. É o que eu falei ontem para uma seguidora que depois que eu expus um pouco o que eu vivi, a história que eu vivi no meu Instagram, muitas mulheres se conectaram comigo e falaram, ai, Clara, como que você consegue? Como que você conseguiu se transformar nessa mulher? Porque é um processo muito dolorido, ainda mais quando se tem filhos. Sim. E quando você não tem rede de apoio, porque a única rede de apoio que eu tive foi a minha sócia e o meu sócio. Que chegaram, tem quanto tempo? Que a gente se conhece tem uns 3 anos. Porque eu te conheci na pandemia. Meu pai estava internado. Mas e o relacionamento? Ano, né? Não. 1 ano e 3 meses. Que nós estamos juntas, trabalhando, tem 1 ano e 3 meses. Mas de que a gente se conhece já tem uns 3. 3 anos. Ela veio até mim através do profissional. O seu relacionamento, do seu casamento durou quanto tempo? 16 anos. São 16 anos. 16 anos. Se você permitir, você inclusive compartilha a sua foto. A gente pode compartilhar aqui nesse vídeo um dos momentos da sua trajetória que você identificou que a sua autoimagem ela estava totalmente distorcida. Tem. Que foi o momento que você até compartilhou o seu processo. Então, conta um pouco dessa fase, só para quem está acompanhando, para tentar deixar tangível o quão profundo isso pode tornar e vem para nossa imagem também. Assim, a questão da minha imagem, não sei nem como que eu vou abordar esse assunto, porque, como eu te falei, ela foi por muito tempo usada contra mim, né, a minha imagem. Então, eu vim de um relacionamento extremamente abusivo, tóxico pra caramba, que tudo era usado. Então, eu passei por muito tempo acreditando que a culpa de tudo aquilo era a minha beleza. Que hoje ela hoje ela é surreal, né? Ela maravilhosa! Ela é surreal. Mas na época que eu vivi esse relacionamento, eu passei a acreditar, porque eles fazem a gente acreditar que isso é o causador do problema. Tanto é que teve uma época que a gente estava numa fase de muitas brigas, muito problemático, isso, aquilo, aquela coisa. Eu falava assim pra ele, o que eu tenho que fazer? Porque eu amava a minha família. Eu lutei até os últimos minutos, até meu último suspiro. Então, o que ele falava pra mim fazer, eu fazia. E ele chegou pra mim e falou assim, é o seu trabalho. Porque eu trabalho em academia, né? Então, eu tava num ambiente ali que é um ambiente social. Na época, eu trabalhava numa academia que era uma das mais vistas em Várzea Grande, que era mais circulada. E aí, ele pegou e falou que era o meu trabalho. E aí eu, por conta da minha família, por querer viver família, por vir da história da minha mãe, que tudo é normal, minha filha, isso é normal. Isso é normal, minha filha, casamento é assim, pensa nas suas filhas. E aí eu parei de trabalhar, porque era o meu trabalho. E aí os problemas continuaram. Eu continuei dentro de casa, virei uma dona de casa, né? E a única coisa que eu ainda fazia era ir pra academia, porque é uma coisa que eu amo, né? Tá na minha alma isso. E os problemas continuaram, né? Eu falava, cara, eu não tô mais trabalhando, eu tô em casa, né? Eu só vou na academia 3 vezes na semana e volto. O que mais eu preciso fazer? E nem todo dia, então, você... Não, eu tinha filho pequeno, também não tinha
Essa disponibilidade. O que mais eu tenho que fazer para que pare? Eu quero que isso pare, eu quero ter uma vida normal. Ah, porque você é muito bonita, você chama muita atenção, né? E aí, o que eu fiz? Parei. Parei de tudo, parei de treinar, parei de fazer tratamento capilar. Porque, assim, eu faço uma hidratação leve, né? Eu não a hidratação. Parei de tudo, abandonei tudo e fui para 22 quilos acima do meu peso. Virei uma... né, bem fora do meu padrão, fiquei bem acima do meu peso, totalmente diferente da imagem que você vê hoje. Por quê? Porque isso era usado contra mim. E até então, eu passei a acreditar que isso era causador do nosso problema. E na busca da solução para mim viver em família. Deixou a sua autoestima, minha profissão, tudo de lado. Minha autoestima, tudo, porque eu queria viver a minha família. A minha família, pelo menos o que eu aprendi, cresci, que família, no meu trabalho não poderia ser acima da minha família. Sim. Meu sucesso não poderia. Então, já que isso era o causador de tudo isso, então tá aqui, eu tiro, eu entrego, porque eu quero a minha família. E mesmo eu fazendo tudo que era pedido, o problema persistia. O problema continuava. E aí, como eu já não tinha mais ciclo social, eu não tinha mais, porque eu não trabalhava, não frequentava academia. O problema começou a se resumir dentro da própria família. E aí eu comecei a cada vez mais ficar mais acuada. Criando outros tipos de situações para que ele brigasse, tivesse ciúmes. Porque até então, o problema antes era academia, eu não ia mais. O problema era porque eu era bonita, chamava atenção, tava 22 quilos acima do meu peso, cabelo cacheado, vivia de coca e não fazia mais nada. E ali o problema começou assim. E olha o quão profundo, quando você disse que não fazia mais nada era absolutamente nada. Tipo, dos cuidados que geralmente você... a minha sorte... A Clara, ela sempre foi muito vaidosa. A minha sorte é que eu sou depilada laser. Porque senão, na época, acho que nem isso eu faria. Porque, assim, era literalmente uma prisão. Então, tudo que eu fosse fazer... Ah, eu vou no salão depilar. Por quê? Pra quê? Você quer depilar pra quem? Você vai mostrar pra quem? Então, eu vou no salão fazer unha. Por quê? Aí, se eu decidisse trocar de salão, por que você tá indo nesse salão? Quem que te indicou esse salão? Então, tudo era aquela... Então, e ali eu fui me delimitando, fui me afunilando, fui me fechando e, literalmente, ficando dentro de casa. E o problema persistia. Porque aí começou a partir para a família. E ali eu comecei a ter problemas de isolar até da relação familiar. Porque a minha família é muito restrita. A minha família aqui é eu, meu pai, minha mãe e minhas filhas. Só, ponto. Sim. A nossa família não tem laços. Eu até brinco que a nossa família só se encontra em velório. A minha família daqui, da minha parte, da minha mãe, do meu pai, não é aquela família unida, que faz almoço. Não, nunca foi. Uhum. Então a minha família se tornou a família dele, porque a família dele é muito assim. É almoço, é janta, é aniversário, vai fazer aniversário de um, faz festão, aí chama a família inteira, porque é uma família muito grande. Então, ali passou a ser o único ciclo social que eu tinha. E eu comecei a ter problemas dentro da família. E esse momento que você na verdade, qual foi o momento que você percebeu que era hora de você se resgatar? É uma fala muito forte, mas eu acho necessário, principalmente para as mulheres que têm filho. Dentro de uma das nossas brigas que eu tive com ele, eu estava em casa tomando banho e esse dia, porque a gente tem o hábito de entrar no banheiro com o celular, né? Esse dia eu não entrei, não sei por quê, acho que Deus, né? E aí eu deixei meu celular carregando no quarto. E não sei o que aconteceu, o que houve. Eu, de repente, escutei a porta, pá, explodindo. Plum. Na minha cabeça, tudo é morte, né? Morreu alguém, porque uma pessoa entrar estourando uma porta. E ali ele entrou falando que eu estava tomando banho online. Uhum. E isso pra mim era normal. Eu piscar, cantar, dar sinais, mandar... Era uma coisa normal na minha vida, escutar isso dele. E ali eu tomando banho toda ensaboada, eu falei, não, mas eu tô tomando banho online como se eu tô sem o celular? Ele começou a procurar o celular, ficava aquela coisa, e aí eu falei, o celular tá no outro banheiro, e mesmo o celular estando no outro banheiro, ele não acreditava. Ah, eu dei um jeito, falei, tá, mas cadê o chão? O chão tem que estar ensaboado, porque olha como eu estava dentro do banheiro. Isso era uma segunda-feira, meio-dia. Meio-dia não, 11h30, porque minhas filhas estudavam à tarde. E ali aquela briga e aquela discussão, porque isso era uma coisa normal. Quando ele criava uma situação na cabeça dele, ele expunha
para quem tivesse perto, principalmente as minhas filhas, né? E ali eu briguei, gritei, enfim, era uma coisa corriqueira. Eu sempre tive consciência que eu sofria abusos psicológicos, por conta do que eu vivia. Eu sempre tive consciência. Mas eu suportava por conta das minhas filhas, que eu tinha 2 filhas com ele. E aí eu arrumei elas e fui levar elas para a escola. Quando eu entrei no carro, a minha mais velha na época tinha 7 anos. Ela falou bem assim para mim, chorando, né, por conta da briga. Ela juntou as 2 mãozinhas assim no carro, eu dirigindo. Ela falou, mamãe, por favor. Não sei nem se eu posso falar isso, mas para de dar para os outros. Para de dar, mamãe, por favor. Para de trair o papai. E minha filha, tipo, 7 anos, não sabe o que é relação sexual, não entende, não sabia o que era traição. Ela só pediu, porque era uma coisa que ela ouvia muito dentro da minha casa. Era uma expressão muito usada dentro da minha casa. Ah, a mulher quando quer dar, dá. Então ela ouvia muito isso. Quando a minha filha de 7 anos falou isso pra mim, ali eu entendi que não era só eu que estava sendo abusada. Nossa. Ali eu entendi que não era só eu que sofria. E que eu sabia que aquilo não era normal. Mas ali eu entendi que talvez elas poderiam entender que aquilo é normal. Porque se o pai dela fala isso, pra mãe, o dia que ela tivesse uma relação e talvez um namoradinho dela falasse isso pra ela, ela ia falar assim, ah, mas é normal. Eu vi em casa, eu vivi em casa. Tipo assim, não é um absurdo. Não, isso é normal se um dia ele falar isso pra ela. Então, quando eu tava indo levá-las pra escola, não lembro a data, mas eu lembro dessa cena perfeitamente, ela pedindo pra que eu parasse de, né? E que eu parasse de trair o pai dela. Ali eu liguei pra minha mãe e falei que eu não voltaria mais pra casa. E dessa vez eu separei dele, fiquei 4 meses separado. Aí por conta da pressão da minha mãe, que pra ela é tudo normal, dentro de um relacionamento, que você acha que eu tô casada até hoje por quê? Você acha que eu suportei o quê? E eu fui vivendo aquela pressão das minhas filhas. Porque sentindo falta do pai. Porque até então elas nunca tinham presenciado agressão. Só verbal. Uhum. Então elas nunca tiveram essa presença. E aí eu fiquei aqueles 4 meses de pressão da minha mãe, pressão dele, pressão da minha filha. Minha filha menorzinha na época tinha 1 ano, 2 anos, ela falava, mamãe, aqui não é minha casa, eu quero a minha família. E eu cedi novamente. Por pressão. E por fraqueza, né? Por não saber. Porque assim, quando a gente sabe quem a gente é, e o que a gente quer, e o que a gente não quer mais pra nossa vida, a gente tem força. Só que quando você vive numa relação que tudo o motivo é você, tudo a causa é você, e você não tem rede de apoio, tipo, minha família é pequena, só eu, minha mãe é do tempo das bolinhas, que eu tentava buscar apoio nela, minha filha, você tá errada. E a gente tá falando de um relacionamento de 16 anos juntos. E foram 16 anos e dessa você mesma forma. Acreditava Total. No amor, na família, que ele fazia aquilo porque ele gostava de você. E eu acreditava, assim, que isso era casamento. Porque foi o que eu fui ensinada. Que isso era. Apesar que eu nunca vi dentro da minha casa. Hoje ainda comentei com a minha mãe. Ela, você acha que seu pai nunca fez isso? Eu falei, mas eu nunca vi. Então isso pra mim é muito importante. Porque eles podem ter se brigado, quebrado o pau entre eles, mas eu nunca vi meu pai gritando com a minha mãe. Nunca vi. Nunca. Eu tenho 38 anos, eu nunca vi. E dessa vez que vocês separaram, agora vocês separaram novamente, a sua mãe também, ela segue te aconselhando a voltar. Sim, porque hoje ela, sabe o que ela falou pra mim hoje? Eu conversando com ela, falei, na hora que eu cheguei lá, eu falei, mãe, olha essa mulher. Olha essa mulher. Ela, ai, minha filha, ela falou desse jeito pra mim. Depois de 4 confissões, ainda falei pra Amanda, não foi? Depois de 4 confissões, eu aceitei a sua separação. Nossa. Falei, mamãe, a senhora tinha que confessar porque a senhora tá pecando, não fazendo eu voltar. E se a senhora rezar pedindo pra eu voltar, eu vou lá e desfaço a oração. Oh, meu Deus, eu tô rindo com respeito nesse momento. Eu começo a rir de desespero, porque uma mãe rezando pra me voltar é uma oração muito forte, mano. Não dá pra discutir com uma oração de mãe. Falei, mãe, pelo amor de Deus, a senhora não reza pra me voltar? Ela, ai, depois de 4 confissões, eu aceitei a sua separação. Porque ela ainda tocou no assunto de uma prima minha que foi esfaqueada ontem. Pelo namorado, não era nem marido, você ter noção.
E eu falei, pois é, né, mamãe? Ela foi esfaqueada porque talvez ela acreditou que a pessoa não teria essa coragem, né? Igual a senhora acredita, né, que ele não tem coragem. E ela soube que você ia vir aqui pro Sim. podcast, ficou feliz? Agora, tem 9 meses da minha separação. Agora eu consigo compartilhar alguns momentos da minha vida com a minha mãe. Porque eu passei por muito tempo tendo que esconder. Porque ela não se sentia bem. Ela não me apoiava. Ela falava que eu estava colocando o meu trabalho acima da minha família. E que eu estava errada, que se eu não tivesse feito a medida protetiva, nós já tava jantando em família. Mesmo ela chegando e pegando a cena. Ela já trouxe o próximo momento, que existe uma medida Sim, protetiva existe. também. Porque depois dessa separação da minha filha, que eu entendi que ela ali estava sendo... Aí eu tinha a pressão da minha mãe, a pressão das minhas filhas, porque a gente nunca teve briga corporal, nunca, sempre agressão verbal. Eu voltei. E a gente sempre volta na promessa que sim, dessa vez ele aprendeu. A gente sempre acredita. Ah, não, agora ele aprendeu. Não, agora ele viu que se ele fizer isso, ele sabe que eu vou fazer isso. Uhum. Ele viu que se ele fizer graça comigo, eu vou pro mundo. Porque dessa outra vez eu dei uma vividinha, sabe? Eu dei uma saracuteada. Eu falei, bom, agora ele entendeu, né? Já que ele falava tanta coisa, vamos aproveitar, né? Eu, inclusive, dessa vez eu falo pra ele, assim, que ele não pode nem... Se ele chegar a vir falar alguma coisa pra mim, eu não vou poder nem brigar com ele, né? Porque algumas coisas ele tem razão. Meu Deus! Ai, algumas coisas ele tem razão, não vou poder nem brigar com ele, né? Mas antes ele falava sem razão. Então, mas agora você tá leve, você tá livre das suas escolhas, né? Eu me sinto leve, eu me sinto livre, eu me sinto solta, eu me sinto hoje dona do mundo. O que eu tinha medo, hoje eu me sinto dona. E como é possível você juntar, né, toda essa energia que ela é ruim, nossa, e transformar em uma aconteceu? marca, transformar em uma coisa boa. A situação que eu saí da minha casa, vou te falar o cenário que eu saí. Eu saí em forma de agressão física na frente das minhas filhas e uma agressão já generalizada, porque entrou família, entrou sogra, entrou cunhada, foi assim uma pancadaria geral. Então eu saí nesse cenário, literalmente eu fui expulsa da minha casa com a roupa do corpo. Inclusive, eu tava com um pijama péssimo. Ai, se eu soubesse, tinha vestido um babydoll melhor. Eu tava literalmente com pijama. É por isso que eu falo, a gente tem que estar bem vestida em casa também. Menina do céu, eu fui jogada pra rua com pijama péssimo. Mas, gente, eu vou sofrer hater com meus comentários. Eu tava com pijama péssimo. E aí, eu fui literalmente... Olha o meu cenário. Mas, gente, deixar bem claro que é porque ela permite, tá? Eu tava péssima aquele dia. Se eu soubesse que eu ia ser exposta na rua, eu tinha vestido algo melhor. Mas eu literalmente fui expulsa da minha casa com as minhas 2 filhas e com os meus 2 cachorros pra fora com a roupa do corpo. Assim, literalmente. Meu pai me pegou na rua. E eu fui pra casa da minha mãe. Imagina, minha mãe do tempo antigo. Mesmo ela vendo o que ela viu, ela chegou lá na hora do cenário da pancadaria, né? Todo mundo ainda tava com a raiva, a ira, flor da pele, eu e né? ele, né? Ainda mais porque eu sofri agressão da parte dele. Uhum. E aí depois veio a agressão entre eu e a minha ex-sogra. Foi, como eu te falei, foi uma pancadaria geral. Eu, dentro da casa da minha mãe odeia cachorro. Mamãe odeia cachorro, imagina, eu com 2. Ai, meu Deus. A minha mãe contra a minha separação e eu ainda com 2 cachorros. E eu acordei no outro dia com aquele cenário, com aquela situação muito, né, o sangue escorrendo ali praticamente, o sangue da alma, né? Apesar que eu fiquei com algumas lesões. Ficou mesmo? Fiquei um pouco. No outro dia, eu literalmente sentei na beira da cama. A minha situação financeira péssima. Não tinha recursos. Eu entendi que eu acordei, sentei. A minha vontade era deitar, porque a dor era muito grande. Porque foi uma exposição muito feia. Porque quem passou na rua e viu essa cena, de eu sendo expulsa da minha casa, com 2 crianças, 2 cachorros, meu pai vindo buscando, pode ter interpretado milhões de coisas, menos a verdade.
menos a verdade. É o maldito julgamento, entendeu? né? E a verdade, não vou entrar muito em detalhe, mas a forma como eu fui exposta ali na rua, qualquer pessoa que passasse ali no lado ia falar, aquela ali aprontou. Porque para um homem botar uma mulher, suas 2 filhas e os 2 cachorros para fora de casa, coisa boa não foi, né? Mas é completamente oposto ao que aconteceu, e eu já te contei no privado, né? No particular. E até só lembrando de um trecho até desse filme que eu assisti, a mulher numa audiência que o ex-marido estava tentando tomar as filhas dela, a juíza ficou falando, mas por que você não saiu de casa antes, se você sofria agressão e tá. Aí ela virou e falou assim: por que você não corrige a sua pergunta e pergunta o porquê que ele não parou de fazer o que ele estava fazendo? Nossa, eu me arrepio de novo de lembrar desse trecho do filme. O porquê o ser humano, ele é tão cruel com o outro, de sempre julgar pelo pior. A situação que eu fui exposta ali, aquele dia, quem passou na rua deve ter imaginado milhões de coisas. E quem realmente souber a realidade fica chocada. Fala, Sim. porra, entendeu? E, enfim, aí eu acordei no outro dia, eu falei, eu tenho 2 opções. Voltar a dormir, porque eu tava medicada. Porque imagina, diante daquela situação, como que dorme? É no clonazepam, irmã. 20 gotas, porque 3 não faz nem cócega. Então eu acordei, me vi naquela situação, olhei minhas filhas dormindo no chão, com meus 2 cachorros, que dormem comigo até hoje na cama, né? Então, olhei, eu falei, eu tenho 2 opções. Ou eu volto a dormir e me entrego a essa dor, ou eu reajo. E eu sabia que se eu deitasse, eu não levantaria. Eu ia ficar deitada no mínimo uns 3, 4 meses. Porque a situação, a dor que eu estava sentindo, não era uma dor do dia da separação. É uma dor de 16 anos, eu tentando provar que eu não era o que ele pensava. Sim. Eu fiz de tudo que você imaginar. Pra tentar falar, cara, eu não sou isso. Eu não faço isso. Entendeu? Então, assim, são uma dor de 16 anos. E ali eu via minhas 2 filhas e eu sabia que eu ia passar por situação financeira difícil, porque diante de todas as situações todas as vezes que eu separei dele, eu voltei porque ele usou essa ferramenta. Então era um relacionamento onde trazia essa dependência emocional e também financeira, lógico, porque eu era restrita de trabalho. Sim. Né? Eu não tinha assim uma liberdade de trabalho, de crescimento, de prosperidade, porque tudo era usado contra mim. Então, acabava que eu também dependia financeiramente Não dele. existia possibilidade de você ter alguma aluna até um horário mais tarde para ele poder buscar as crianças na escola. Ele podia estar em casa deitado, ele não ia. Não. Você tinha que estar ali sempre à disposição. Não, ele não. E ele que então ditava os horários que você podia trabalhar. Assim, depois de algumas ameaças, depois de gritaria, xingamento, aí ele ia. Na hora que ele via que, assim, que eu tava no meu auge de estresse, ele fazia essa coparticipação, né? Mas tanto é que da outra vez que a gente voltou, eu estabeleci algumas regras. Ok, não quer ter essa participação, mas eu também não tenho nessa aqui. Não tem problema, cada um na sua casinha, tá tudo bem. Uhum. E quando eu voltei, quando eu me separei, eu tava numa situação dependente. Tipo, eu dormi na minha casa, com as minhas coisas. Querendo ou não, eu tinha aquele apoio dele, a questão da escola, ele pagava. Ele levava, buscava, lanche. Então, assim, querendo ou não, e de repente, no outro dia eu me acordei sem. E eu sabia que ele ia usar isso pra tentar de novo trazer-o de volta. E eu falei, não. E se eu deitar, o que eu pensei? Se eu deitar, eu não vou suportar a questão financeira, porque minha mãe ficava na minha cabeça, e eu vou voltar de novo. Porque como que eu vou ficar com 2 crianças, 2 cachorros, sem moradia, e na situação financeira que eu estava totalmente abalada psicologicamente, eu vivia um relacionamento extremamente âncora com relação ao meu trabalho. Nessa época, a Amanda ainda estava comigo. Quando a gente começou eu ainda estava casada. E a gente tinha ideias, mas eu não conseguia. Eu não tinha esse, vai, meu amor, vai dar certo, vamos, vai, não. Então, tudo era usado contra. Então, quando eu me separei, eu estava numa situação péssima. E eu sabia que ele ia usar isso contra mim.
E aí eu peguei e falei, não, então só tenho uma opção hoje. Deitar não faz parte de uma... Não entra na minha opção. Porque não seria eu que estaria deitando. Seria deitando eu, minhas 2 filhas e 2 cachorros, gente. Cachorro é caro. É caríssimo o cachorro, gente. É filho. É ração, é remédio de carrapato, é vacina, é caríssimo. E aí, como que eu ia fazer? Eu só tive essa opção. Levantar no outro dia, 8 horas da manhã, toda dolorida. Liguei pra minha sócia. Traz um tênis pra mim, traz uma calça pra mim poder trabalhar. Porque deitar... Nem a roupa do seu trabalho você tinha. Não consegui. Eu tava deitada na cama, literalmente eu fui jogada pra fora, do jeito que eu estava. A minha mãe, na hora que ela entrou, na hora que eu fui pega e foram me levando, eu tinha uma bolsa de trabalho. E a minha sorte é que essa bolsa estava bem na saída. Então ali tinha a camiseta de eu trabalhar. Na hora eu só passei a mão nessa bolsa. Foi a única coisa que eu consegui tirar da minha casa no dia da situação. Né? E na casa da minha mãe tinha roupa das minhas filhas, tinha algumas coisinhas minhas. Mas no outro dia, pra me trabalhar, eu usei tênis da minha sócia, que inclusive não devolvi até hoje. Que é motivo de briga. Até hoje eu não devolvi o tênis. Super confortável, fiquei com ele. Enfim, e no outro dia eu não presente, tinha isso. Vamos. Amei o presente. Ela odeia. Ela odeia. Ela fala, você roubou meu tênis. Eu falei, não. Roubar é uma palavra muito forte. Eu comuniquei que ele ia ser meu. Né? E ele, no outro dia eu não tive, eu fui. Falei, cara, eu não tenho outra opção. Nossa, tem noção que o tênis, ele acabou sendo aí uma peça da chave de um novo momento. Sim. Da chave desse novo momento. E aí, no outro dia, eu fui trabalhar, não tive essa opção, tipo, como você conseguiu, Clara? Olhando pra frente. Porque naquela situação que eu me vi deitada numa cama, se eu olhasse para trás, eu ia vivenciar tudo que eu vivi, os 16 anos. Não só o que eu vivi na situação que me fez levar à separação. O que eu vivi 16 anos. Então, se eu olhasse... porque eu sei a dor é grande. Não sei se eu posso falar isso, vitimizar. Você se vitimizar? A gente querer, tipo... mas eu sofri esse relacionamento e ia acabar deitando, entendeu? Na verdade, é se entregar esse sentimento, né? Então eu na porque época, eu me senti... a separação, ela é um luto. E não deixa de ser... Na hora eu pensei assim, eu não posso me vitimizar. Porque eu sofri, porque eu tô sofrendo abusos, porque ele não tá me ajudando. Eu não pensei, eu não posso fazer isso. Porque se eu fizer isso, eu vou passar fome. E aí? Mensalidade de escola vence. Plano de saúde vence. E eu tenho uma coisa na minha cabeça muito forte. Minha mãe, ela não foi uma mãe de me dar luxo. Sandalinha na época era Melissa. Comprar Melissa, não. Porque eu falava, mãe, mas eu quero uma Melissa. Ela falava, não. Você tem escola particular. Você tem plano de saúde, minha filha. É isso que sua mãe pode dar pra você. Então, isso é uma coisa que eu tenho muito forte dentro de mim. De não deixar faltar isso para minhas filhas. Porque eu nunca estudei, graças a Deus, eu nunca estudei em colégio público. Eu nunca entrei dentro de um pronto-socorro para me ser atendida atrás de médico. Todas as vezes que eu precisei de atendimento, eu sempre fui em hospital particular. Aí como que eu vou oferecer para minhas filhas menos do que minha mãe ofereceu para mim? Então naquele dia eu vi esse cenário. E que se eu não levantasse e não pegasse tênis de alguém, a calça de alguém, levantasse e fosse... Você consegue trazer em uma palavra qual foi a energia que te moveu a realmente juntar tudo isso e levantar da cama para recomeçar a sua história? Uma palavra... Força. Ter força. E é possível, essa já seria a minha pergunta, se é possível uma mulher totalmente machucada, decepcionada, frustrada, ela ter essa força para... É possível, mas ela tem que ter isso dentro dela. Porque eu sei que dentro dela tem muitas dores, mas lá no fundinho, se ela procurar, principalmente se ela tiver filho, ela vai ter força. Não que não ter filho não é força. Não, mas o ter filho é uma forcinha um pouquinho a mais. E eu querer viver. Porque a todo momento você traz as suas filhas, os cachorros, meus cachorros também. Catarina e Regina. Catarina e Regina Maria. E as filhas? Isadora e Isabela. Então, eram 4
pessoas, São quatro bocas. dois pets e É. 2 ser humaninhos dependentes Total, de você. 100%, total. Então ali eu entendi que eu precisava ter força. Só isso. Mas isso, a questão de filhos, cada vez mais, assim, a gente vê estudos que comprovam o quanto que é uma energia que é alguém que depende de você. Eu sabia que se eu não levantasse, a gente ia passar necessidade. Talvez, não tanto porque eu estava com a minha mãe, com meu pai, mas até hoje, 10 meses após a minha separação, o que eu vivi ficou. Você não voltou para buscar suas coisas? Voltei para buscar algumas coisas, mas com relação ao casamento, ao que nós construímos, ficou para trás. E você chegou a fazer algum acompanhamento psicológico, terapêutico? Fiz, Amanda Novaes, o nome da minha terapeuta. Sócia e terapeuta. Sócia e terapeuta. Coach. Ela botou serviço para me fazer. E assim, é como eu falei, eu não tive outra opção, porque eu sabia que ele ia usar dessa ferramenta para tentar fazer eu voltar, que era o recurso financeiro. Então eu não tive outra opção. Eu tive que trabalhar. Eu tive que ocupar a minha cabeça. E aí eu tive que tirar força da onde não tinha. Da onde não existia. E eu olhava para minhas filhas dormindo de qualquer jeito. Eu precisava arrumar um lar para elas. Eu precisava arrumar uma moradia, um lar, então, né? Porque até então... A necessidade fez a sua trajetória também. de sucesso Isso. acontecer. Hoje eu agradeço por tudo que me aconteceu. É difícil. É muito difícil falar isso, Tati. Você falar assim, que você agradecer pelo seu sofrimento. É muito difícil. Mas hoje eu agradeço pelo meu sofrimento. Porque hoje eu me a Amanda até ela fala, ai, Clara, tem hora você me irrita, mas hoje eu me amo de um tanto, hoje eu me admiro de um tanto, hoje eu tenho uma força de um tanto pra mim, que na época eu entendi que eu precisava disso pra mim poder dar suporte pra minhas filhas. Porque se eu não tivesse bem comigo, eu abalada psicologicamente, emocionalmente, a autoestima, a minha autoimagem, eu não ia conseguir ter força pra crescer. E eu tinha uma oportunidade que eu falava assim, meu Deus, é a oportunidade da minha vida. Já ouviu aquele ditado, cavalo selado só passa uma vez? Sim, já. Meu cavalo. E eu falava, cara, não posso. Amanda, você tem que aparecer pra dar um Não oi posso. aqui, Amandinha. Não posso, eu só pensava nisso. Eu não posso perder essa oportunidade, porque eu sempre tive um sonho, e o meu sonho sempre foi usado contra mim. Entendeu? O meu sonho sempre foi... E de repente surgiu uma pessoa que acreditou no meu sonho. E olhou e falou assim, cara, você é uma grande... Enxergou todo o potencial que pra você tava adormecido. Você já olhou que você é um CNPJ? O que é CNPJ? Não sabia o que era CNPJ. Ainda tem muita coisa que eu não sei. Não é por isso que eu tenho ela. Mas, assim, e aí eu achei uma pessoa que acreditou em mim. Então, eu entendi que era a oportunidade que eu tinha de transformar a minha vida. E que se eu me permitisse deitar e sofrer o luto da separação, que é permitido, sim, você pode viver isso, talvez o meu cavalo passaria. E aí? Nossa, que profundo isso, hein? Eu tenho o direito eu tinha o direito de deitar. Óbvio, lógico, 16 anos, eu saí de casa agredida, expulsa de casa, com a roupa do corpo, com 2 crianças, 2 cachorros dentro de um Fusca. Se juntar nossas 2 idades, não dá metade da idade do Fusca, irmã. Que eu fui embora. Ai, meu Deus. Minha mãe tem o vídeo, a foto. Falei, mãe, tira uma foto disso aqui. Porque eu sabia que ali seria o início de uma nova história da minha vida. Então, eu tinha o direito de viver o luto. Mas eu também, lá no fundo da minha dor, da minha necessidade, eu também tive, graças a Deus, essa sabedoria de entender que existia um cavalo selado passando na minha frente. E que eu não podia perder essa oportunidade. E quantas vezes pessoas, por bem menos, acabam esperando o momento certo, a hora certa, a situação certa para poder sair dessa zona de conforto, literalmente. E da dor, né? Porque eu tava vivendo uma dor do caramba. E sair dessa dor é muito difícil. Sim. Porque além da dor física, existe a dependência emocional. Irmã, é a pior coisa que existe. E eu vi que eu sofri muito de dependência emocional. Porque uma coisa é muito forte. A gente se acostuma até com aquilo que nos faz mal. Nossa, isso você falou a gente se acostuma. No dia do nosso encontro aqui. E realmente isso é muito profundo. A gente o quanto se acostuma. Que
se acostuma com tudo, né? Eu já tava vivendo numa fase que eu falava assim, eu nunca vou esquecer uma cena, a última vez que a gente saiu em público, festa. Você vê, olha só que nível chega a mente do ser humano. Na hora que eu cheguei na festa, nós chegamos, era um aniversário, eu vi que pra cá, eu cheguei assim, né? Entrei, eu vi que pra cá tinha uns amigos dele. E você conseguia usar as roupas que você queria nesses momentos ou não? Não, porque eu não saía de casa, usava como? Como que eu ia usar se a gente não saía? Então, essa foi a última vez que eu falei, chega, eu não saio mais com você. Eu lembro que eu entrei, na hora que eu visualizei esses amigos deles de milhões de anos atrás, o que eu pensei? Se eu for cumprimentar, eu já dei. Se eu passar reto e for nos meus amigos, eu também já dei. Então, tipo, eu já tava numa fase que foda-se o que você pensa, decide aí. Qual o momento que você quer que eu dou? Porque qualquer momento eu dava. Se eu fosse cumprimentar, tinha problema. Eu já tinha ficado, Se eu não fosse cumprimentar, é porque eu tô disfarçando. Então, eu já tava numa fase, como eu te falo, que a gente se acostuma com o que faz mal. Tudo você tava errada. Tudo. Que eu, tipo, cara, pensa o que você quiser. Eu tinha tanto assim, eu queria tanto sair, que eu tava tão empolgada com os meus amigos, que eu falei, pensa o que você quiser. Eu sei que você vai zangar, eu sei que você vai criar a situação. Eu já tava, tipo, nem aí. Ai, meus amigos, aqui. Aí, já curtindo. O que eu botei na minha cabeça? Eu não posso virar. Eu tenho que ficar nessa reta. Porque eles estão pra trás de mim. Eu conversava com os meus amigos de lado. Porque se eu ficasse assim, ele ia falar que eu dei jeito, que eu dei sinal, que eu piscava. Ele chegava a dizer que eu passava meu número assim, ó. Dando tipo assim, ó. 3, 2, 1. Dando, sabe, por sinal. Isso lá no início. Gente, isso existe? Oi, querida. Existe isso? Que isso lá no início, bem lá no início. Nos últimos tempos, não. Nos últimos tempos eu só piscava. E cantava. Aí, o que eu pensei? Eu vou ficar travada aqui. Não vou virar. Porque se eu virar, ele vai falar aqui. Porque os caras estavam pra trás de nós. E ele lotou o ambiente. E eu fiquei aqui. O palco aqui. Eu tá curtindo aqui. As pessoas mudaram. E eu tava tão concentrada em não virar e ficar aqui focado nos meus amigos. Pra ele não achar que eu virei, que eu dei sinal, tarará, que eu não percebi o movimento das pessoas. Eu fiquei ali, focadíssima ali. E eles mudaram de lugar. E o ambiente estava, tipo, lotadíssimo. Um bar aqui em Cuiabá chamado Bar 44. Você já foi lá? Não fui. Apesar que agora tá reformado. Mas conheço um amigo meu agora, que é dono de eles lá. têm mesas. Então, assim, você consegue ver pessoas. Antes não, era aberto. Então ficava tipo valley. Tumultuado, sabe? Então você não consegue ver quem tá lá na ponta. Olha o anúncio do bar. Ai, meu Deus. É tipo uma boate aqui. Então, você não conseguia ver. E eu não consegui ver. Eu tava tão focada aqui nos meus amigos que eu não consegui ver. E era muito nítido a transição dele, de personalidade, de problema. E ele simplesmente, fechava, vamos embora. E eu já sabia o que era. Eu falava, vamos embora. Nossa. E quando que foi o momento que você trouxe toda essa energia, toda essa história e decidiu se tornar a sua marca? Porque quando a gente começou, né, teve uma das primeiras conversas, você estava motivada, você tinha sua sócia te impulsionando, mas nós sabemos que só é possível quando a gente se vê dessa forma, se reconhece dessa forma e então se posiciona para que tudo aconteça. Então conta esse processo. O start agora da minha vida, dessa decisão, foi quando a gente... não sei nem se eu posso falar isso. Tipo assim, como que a gente vai trabalhar numa internet, Clara? Amanda falando. Como que a gente vai, não sei o quê, tarará, e você com essa cara de pobre. Mas era a realidade, gente. Era uma realidade muito triste naquela época. Calma aí, deixa eu tentar poderia ter recursos. Calma aí, deixa eu tentar corrigir isso aqui. Eu até poderia ter... Calma aí, deixa eu tentar corrigir. O que acontece? Cada vez mais a gente vê
na internet, nessa questão de construção de imagem, pessoas que traz o quê? A imagem do que tem valor e do que não tem valor. Então, quando fala rico, pobre, não necessariamente tá ligado até mesmo uma condição social. Eu até poderia ter, eu tinha na época condição de ter, mas o meu conhecimento, a minha mente, a minha visão de cores, de acessórios. Não. E aí vem comportamento também. Não era uma visão glamurosa, irmã. E aí vem essa questão de valor. Isso, Entenda, exatamente. Quando a gente fala de uma imagem de algo rico e pobre, é valor agregado. E aí então é isso que é o importante. Eu não tinha essa imagem, esse valor. Não tinha real, imagina. E aí, a gente precisa melhorar, porque a minha empresa, ela é a minha imagem, a frente, o rosto é a minha empresa, o cérebro é ela, mas o rosto é eu. E aí, a minha unha era amarelo fluorescente. Aquela bicuda cheia de desenho, de flor, assim. Nada contra, pra quem gosta. Nada contra. Eu usava Mostra só essa unha agora no rosé. Nunca. Eu falava, gente, é o que eu ainda uso muito. Eu uso muito esse bordão, não tem perigo. Eu falava isso. Eu usava, tipo, azul fluorescente com aquelas flores, aquelas riscos de tigresa, e botava um tigre no meio. Achava lindo. Aí, imagina a inteligência dela. O que que a Amanda analisou nessa questão do posicionamento da sua imagem diante da marca? Poxa, se eu, que sou amiga, conheço a reputação da Clara, conheço toda a entrega, toda a qualidade do serviço dela, eu coloco em xeque, em validação, se eu realmente compraria, imagina uma pessoa que não conhece. Então, o start da minha vida foi esse. Ela entrar na minha vida com uma proposta. E ainda falei para ela esse dia, é engraçado, né? O processo, a nossa primeira reunião foi dentro de um carro. Porque eu não tinha liberdade. Eu lembro que ela queria falar assim, ela ligou para mim e ela falou assim, Clara, eu tenho uma proposta para te fazer. Vamos marcar uma reunião? Na hora que ela falou assim, eu já fiquei com 50 tipos de medo. Porque eu sabia que aquilo ali seria usado contra mim. E eu lembro, ela queria fazer uma reunião no shopping. Porque de tarde, sem criança, que a gente poderia sentar na praça de alimentação, conversar. E eu não tive essa liberdade. Não foi? Eu falei pra ela. Falei, Amanda, eu não vou conseguir ir no shopping, nunca. No shopping. De tarde. À tarde, você não podia. Não tinha essa liberdade nunca, jamais. Eu tinha que dar 50 milhões de satisfações, de explicação de por que esse shopping, por que lá no shopping, que tanto que vocês conversaram no shopping, não era coisa, pô, que legal, que bacana. Então, nossa primeira reunião foi no estacionamento da academia, dentro do carro, porque eu não tinha essa liberdade de poder E desde o começo você deixou ela ciente Sempre. Da onde ela estava se metendo, literalmente. Amanda, aí ela veio, ela trouxe, claro, a nossa proposta inicial era o meu método no digital. Que eu sou educadora física, eu desenvolvi uma metodologia e a gente ia trazer isso pro digital, pro online. Ela, cara, tem muita gente que tá ganhando muito dinheiro, lançando um desafio, não sei o quê. Você tem uma metodologia top, vamos informatizar isso. Tararara. Então, ela veio com essa proposta, eu falei assim, Amanda, eu super topo, é um sonho, mas nós temos um problema. Dentro do carro, não foi, Amanda? Eu falei, nós temos um problema. E esse problema se chama pi. Que no caso era meu ex-marido. A gente vai ter muita resistência. Porque eu sabia que ele não ia apoiar. Ele não ia pegar e falar assim, não, meu amor, vai, voa, o mundo é seu. E entender que ele estaria do meu lado. Porque eu queria. Eu queria ele do meu lado. Tanto é que tudo eu tentei incluir ele, né? Tudo. Eu lembro as nossas primeiras gravações de conteúdo no condomínio que ela morava. Eu levava ele, porque eu queria que ele, de fato... Porque quando ela falou pra mim, ela trouxe um mundo que eu não enxergava. E eu falei, cara, é verdade, velho. Tipo, a gente pode ficar muito bem. E eu pensei, poxa, eu tenho a minha família, eu não vou abandonar a minha família nunca, jamais. Então, e aí o que eu falei? Eu ainda falei pra ela assim, falei, Amanda, eu preciso colocar ele, participar ele, porque a gente vai ter esse problema. Ele não vai digerir isso muito bem e ele vai... Você inseriu ele no processo. Tentei de todas as formas.
de todas as formas, mas existe uma resistência muito grande ali de ele aceitar eu crescer e não ele. Entendeu? Dele aceitar eu ter uma visão, eu ser vista de uma forma e ele não ser visto. Eu sentia muito isso nele. Eu tenho uma cena na minha cabeça, você lembra da câmera? Do dia que a gente foi gravar, eu tenho uma cena na minha cabeça assim que é muito forte. E ali, nessa nossa primeira tentativa de gravação, eu falei, cara, vai dar merda. Mas eu vou enfrentar. Ela passava o texto, eu ia lá na câmera e eu gravava, né? Na frente da câmera. E aí a gente saía da frente da câmera para passar texto, ver o vídeo, alguma coisa. De repente eu virei, ele tava lá na frente da câmera, se gesticulando também. Eu tenho essa cena, né, Amanda? Eu até pontuei na hora. Olha, esse problema que nós vamos ter. Ele tava lá na câmera, na mesma posição que eu, gesticulando. Então ali eu entendi que ia ser uma disputa de ego muito grande, uma disputa de força muito grande. E que talvez ele não aceitaria a minha posição. Né? E você conhecendo muito bem daquela cena, você já entendeu. Ali eu já entendi que a gente ia passar. E passamos por muitas situações de tentativas e de fazer situações. E eu não digo dele tentando sabotar de forma diretamente ali, tipo, propositalmente, mas ali, sabe? Tipo, não pegando as minhas filhas. E aí ou então não, eu em live. A velha situação que torna cada vez mais você dependente dele. Eu Ele em quer live, que você precise eu dele, em live, né? eu falava, não me liga, a gente vai entrar numa live, não me liga, só se alguém estiver morrendo. Aí eu lá na live, você fica com o celular assim, né, tarará, de repente descia a ligação, me desestabilizava total. Aí você já queria atender, aí descia mensagem, só aparecia tipo assim, a pessoa, o nome da pessoa e a notificação. Porque eu falava, me desestabiliza, espera eu chegar em casa. E aí você me dá um recado. Tá morrendo alguém? Tá engasgado? O que aconteceu? Aí você liga pra Amanda, não liga pra mim. Porque eu estou em live com o meu celular. Ele ligava no meu celular. Descia, aparecia, notificação. Ou então descia o WhatsApp. Então, eu sabia que eu iria enfrentar esse problema, que eu ia ter essa... Como que eu posso dizer? Essa limitação. E eu tive. O tempo que eu fiquei junto, nunca tive uma palavra de apoio, nunca tive uma palavra de incentivo. É isso aí, meu amor, vai dar certo, vamos lá, fica tranquila. O que eu pedia pra ele? Me dê só essa tranquilidade. Olha as neném, as crianças pra mim, e me deixa... Só isso, era a única ajuda que eu pedia pra ele. Me deixa tranquila pra eu conseguir oferecer o serviço, a gravar, porque conteúdo, gravação, câmera, você tem que estar, né? E imagina você pressionada. Eu acho que deixa uma... Qual é a mensagem que você pode trazer para mulheres que estão num relacionamento aonde... Não que ela possa estar num relacionamento abusivo, mas num relacionamento onde ela busca minimamente esse apoio do parceiro ou da parceira. Nesse momento, quais são os principais pontos que você acredita ser extremamente relevante para iniciar um negócio, um sonho, um projeto de futuro? É isso que você falou. Só que do lado oposto, é não criar expectativas sobre pessoas. É não esperar que o próximo te incentive. É não esperar apoio. Porque é o que a gente mais quer, né? Como você faz, igual a pergunta você fez, como que você espera da pessoa? Porque se você espera algo dessa pessoa, igual no meu caso, eu esperava apoio. Vai lá, tal, isso. Cara, você é foda, você vai conseguir. Eu não tinha. Então, se eu fosse depender do apoio dele, o meu cavalo selado ia passar. E aí? E tudo isso, talvez... Meu sonho, o meu desejo. Total. Então, o que eu falo para as mulheres é: faça. Não crie, a força ela tem que ser de você. O sonho ele é seu. Não é todo mundo que vai vivenciar o seu sonho. Não é todo mundo que aceita o seu sonho e que acredita no seu sonho e que quer viver esse sonho. Sim. Se o sonho é seu, é você, irmã. Para você, com você e mais ninguém. Porque se você criar expectativa sobre outra pessoa, igual eu criei, e eu esperava muito isso dele, eu queria muito, vocês não têm noção, o tanto que eu queria esse apoio dele, desse incentivo. E era uma coisa que eu falava muito pra Amanda, assim, que me doía muito. Eu tinha mais apoio do esposo dela, ele incentivava mais ele, e na época, meu ex-marido estava em ascensão no Instagram dele.
E, poxa, uma postagem dele, principalmente no TikTok, se ele usasse essa ferramenta pra nós, ia ser muito importante pra E gente. ele não fez. Nunca, Amanda. Sabe quando ele fazia? Quando o esposo dela postava, aí ficava uma situação chata. Porra, o esposo da... E ele não postar? E no TikTok ele tinha 100 e poucos mil seguidores. No Instagram ele tava com 10 na época. E, tipo, foi um vídeo que ele fez e de repente... Então a gente precisava. E ele não postava. Nossa. Não usava. Então se eu fosse depender do apoio dele, dessa força dele... Tava lá esperando. Eu tava... Até hoje. Tava na mesma situação, no mesmo cenário, no mesmo relacionamento, vivendo os mesmos abusos, porque a gente acostuma. A gente se acostuma, acha que é tudo, como eu te falei na festa que eu fui. Sim. E foda-se o que ele pensa. Se eu for lá, ele vai pensar, se eu não for, ele não vai pensar. Vai ter almoço de família, já tava de um jeito, falava, não vou, porque chega lá, vou tomar 3 tiros na cara. Era sempre assim. Eu sempre voltava com esse tipo de ameaça. Se eu sonhar... A ameaça de morte acontecia. Eu não sei se era de fato assim, que ele ia de fato dar, mas não sei como que eu posso falar, é meio metafórico, tá certo essa expressão? Dele falar de dar 3 tiros. Não que de fato ele ia chegar lá e pá, mas tipo assim, não sei nem explicar, mas essa palavra, essa expressão, tomar 3 tiros na cara, eu ouvi a vida inteira. Qualquer coisa, se eu sonhar que você tá conversando com fulano, aconteceu alguma coisa... Teve um dia que eu até brinquei, eu falei, olha, você não quer passar uma faca no meu pescoço? Porque, tipo, não tem mais espaço para tanto tiro. Sim. Passa uma faca, né? Porque aí, quem sabe, eu já me assusto, porque era uma coisa tão comum ouvir isso. A gente voltar de festa de família, voltar de qualquer lugar, era isso. O que já foi? Não sei o quê. Porque se eu sonhar... E como que foi agora? Conta sobre o nascimento da marca. Aí... Porque você disse que começou com um propósito a gente de veio ir pro online, isso. mas acabou tendo um desvio na rota aí, né? Foi total, porque assim, a Amanda ela me procurou com a proposta do digital, do online, do personal online, do desafio, de treinos. E antes ela veio com essa proposta. E há um tempo atrás eu fiz um curso que era um curso que falava sobre nutricosméticos. Que é o alimento para os cosméticos. Trazer alimento na cosmetologia, no tratamentos estéticos. E falava sobre formulações concentradas. E como eu educadora física, eu buscava por emagrecimento, e eu fiz esse curso para entender o emagrecimento de dentro para fora. Sobre a necessidade do emagrecimento. Porque a gente busca o emagrecimento de fora para dentro. Como? Na comida, na atividade física e o de dentro. Porque o emagrecimento ele começa de dentro para fora. Quando a gente faz de fora para dentro, a gente só está estimulando, dizendo para dentro, quando a gente está aqui para fora, comendo ou treinando, você está dizendo para o seu corpo que ele tem que emagrecer lá dentro. Então eu fui buscando sempre e eu fiz esse curso. E aí a gente veio dessa proposta a mente dessa menina é uma mente que precisa ser estudada, encapsulada e vendida. É uma mente, assim, extremamente visionária. E eu falo pra ela, e ela também fala isso muito pra mim, que nós somos 2 forças. Eu dou uma ideia e ela só fala assim pra mim, me dá um dia. Só me dá um dia. E ela já vem. Vai ser assim, nós vamos fazer assim, assim. E aí eu fiz esse curso e eu fiz essa parceria com uma loja, com uma amiga minha que vende esses produtos a granel. Eu cheguei pra ela e falei, Dete, eu fiz um curso assim e eu queria criar um produto. A Amanda não existia ainda, nessa época eu tava sozinha. E a gente desenvolveu, eu e ela, em parceria nessa loja. Então ela desenvolveu, a gente sentou, conversou, eu falei, eu preciso de um produto que tenha isso, que causa isso, tararara. Enfim, a gente desenvolveu a linha. E ela ficou ali no stand-by. A loja vendia e eu era comissionada. E até então o rótulo era tudo da loja? Era só Clara Arruda, só Clara. Ah, sim. Era tudo a loja, tudo a loja. E eu, Amanda, na parte do método, da internet, dos desafios. A gente tentou 3 desafios, né? A gente tentou 3. Porque não era pra ser, irmã, não era. Era Deus dando um sinal. E aí... Ainda tá pouco, são vários que as pessoas geralmente tentam. E aí a gente tentou 3 e ali a gente na luta. Ela sempre fala uma coisa que ela sempre fala pra mim, claro, a gente pode errar 1000 vezes. Se a gente acertar uma,
Não importa quantas vezes a gente vai errar. Olha só. Ela sempre fala isso pra mim. Porque eu, no meu auge de desespero, do relacionamento que eu vim, da situação que eu vim... Irmã, eu fiquei 4 meses com uma pensão de R$400. R$400 Pra 2 crianças. com escola, plano de saúde. Eu fiquei tudo. 4 meses Mercado. com uma pensão de R$400. Porque logo após a minha separação, eu tentei um acordo de forma amigável, ele mandou procurar a justiça. Como eu fiz medida protetiva, na medida protetiva já determina uma pensão. Né, quando se tem criança, e é 30% do valor de um salário mínimo. Então, ali eu já saí com uma pensão determinada por um juiz lá na hora, porque como eu não comprovei renda, eu não comprovei nada, eu só cheguei lá, ó, sofri isso, fui agredida, tarará, quero medida protetiva, tem criança? Tem. Aí, na hora que defere a medida protetiva, já sai, subentende-se que ele ganha um salário mínimo. E ali eu vivi 4 meses com essa pensão, porque quando eu ia questionar ele, ele falava, eu tô dentro da lei. Você não procurou justiça? Eu tô dentro da lei. Então ali eu sofri muito até ser decretada uma nova pensão, até ele pagar mesmo com uma nova pensão. E por isso essa ânsia de querer aí, que o negócio online desse certo e logo, aí né? eu ficava com medo, desespero. E por muitas vezes eu tentava desistir. E aí ela falava, a gente pode errar 1000 vezes, claro. Se a gente acertar uma. E nesse processo... Aí tá, eu desenvolvi os produtos ficavam lá com a Det, com essa fábrica. E ela que me deu todo o suporte na minha separação. E eu estava a caminho da advogada, eu recebi uma mensagem da Det, dizendo que naquele mês tinha vendido muito bem. E que eu ia ganhar uma comissão de 2.000 e pouco. E eu em pedaços, chorando muito, destruída, porque eu acho que foi na semana da separação, né, que a gente foi na advogada. Eu não lembro quando que... Foi na semana, tipo, eu separei num domingo, a situação foi no domingo. Na segunda semana a gente foi no... Eu tava indo a caminho da advogada, eu recebi essa mensagem. E como eu sei como é a mente dela, eu lembro, ela e o esposo dele na frente e eu atrás, eu cheguei e falei, Amanda, olha aqui, a Det acabou de falar pra mim que nós vendemos R$11.000. Se eu, com depressão, triste, sem poder, porque eu não podia gravar story dentro da minha casa, não podia fazer nada. Eu tinha que esperar ele sair de casa para mim poder fazer store. Sim. Se dessa forma, sem divulgar, sem fazer marketing, sem trabalhar, sem profissionalizar, eu consegui vender R$11.000, imagina se a gente pega essa marca para nós. Aí ela falou, mas como que funciona os produtos? Eu falei, Amanda, eu não entendo, número eu não entendo. Infelizmente, você vai ter que conversar com a Det, não sei questão de valores, quanto que eu pago, nada. Eu fiz uma parceria com ela, eu divulgo dessa forma na época no meu Instagram e o que vende ela me passa, na fé e na confiança do que vendeu. Eu falei, imagina se a gente pega isso e traz pra nós, né? Ela falou assim pra mim, me dá um dia. Adorei essa, me dá um dia. Me dá um dia. Marca uma reunião com a Det. Ali no carro mesmo, eu já comecei a perguntar pra Det, falei, Det, porque a Det já tinha me dado essa proposta, mas eu sozinha não consigo, eu sou muito insegura, eu tenho medo, eu tinha medo do mundo. E como que eu vou assumir uma responsabilidade? Não sei, nem não sabia nem por onde começar. Falei, não, Det, eu não quero, né? E aí eu falei, Amanda, ela já me fez essa proposta, o que você acha? Ela falou, me dá um dia. E marca uma reunião com a Det. Passei o contato, tá? No outro dia ela falou assim, Clara, já mandei produzir 50 produtos, já mandei fazer isso, já mandei fazer rotulagem, já mandei fazer isso, a marca é nossa. Uau! É o cavalo selado, irmã. Se você não pular nele... E qual é o nome da marca? Como é? Fala aí pra quem tá acompanhando. Hoje a nossa marca chama Seca MCA. Que foi... Podia ter trazido os produtos, né? Ficou lá no carro. Pois é. A gente coloca a imagem. E aí foi quando ela pegou os produtos para ela. Para nós, né? Para nossa marca. E aí, ali passou a ser uma marca também. Mas ainda tínhamos o sonho do digital do Clara Arruda Personal. Né? Clara Arruda Personal. Ali tinha. E a gente foi vivendo de acordo com a onda.
a onda foi vindo, a gente insistia nos desafios, a gente insistia e foi indo, aí foi vindo os produtos e ali a gente entendeu que, eu também entendi que, tipo assim, conversando sobre do que poderia ser mais escalável, rentável, e eu falei, cara, eu quero os produtos, eu quero ficar nos produtos. E dali desenvolveu, a gente virou essa marca. E depois que teve esse início daqui. De trazer todo o nosso... O início veio da nossa conversa dentro do carro e da nossa consultoria aqui. Que eu lembro, como hoje, que você falou pra mim e falou assim... Porque hoje eu sou uma marca, Clara. Essa elegância toda. Eu falei desse jeito. Os brincos delas, eu ficava assim, né? Eu falava, gente, eu sou uma marca hoje, eu tenho um nome, assim, de que Tatiane Salles, hoje ela se tornou uma marca, uma referência. Eu falei, será que eu vou ser uma marca um dia? Eu? Será? E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu falei, cara, eu quero ser uma marca. Eu não quero ser um nome. Eu quero ser uma marca. E eu quero ser reconhecida no Brasil inteiro. Não que como personal talvez eu não conseguiria, mas eu entendi que com meus produtos ele abrange mais, ele consegue percorrer mais, né? E ali eu decidi trazer, transformar o Clara Ruda Personal e transformar e virar essa marca Clara Ruda, e que agora virou uma outra marca, Seca MCA. Posso falar da outra marca? E que a gente tá vindo trazendo outra proposta que eu preciso contar de um dia. O apelido dela vai ser um dia. Porque tudo pra ela fala assim, me dá um dia, eu preciso de um dia. Ela fala, claro, peraí. Eu também sou esteticista formada. Sim. Né? E eu tenho 38 anos, né, minha irmã? Então, assim, a gente precisa trabalhar um pouco, tratar a pele. E passando no Instagram vai passando. E passou lá uma imagem da Glória Maria, falando do segredo da beleza dela, porque ela tinha, né, não sei quantos anos, e aquela pele, e a receitinha que ela usava, que é a famosa receitinha Ivo Pitangui, que é Pipantol, Rosa Mosqueta. E ali eu comecei no meu dia a dia, no meu profissional, no meu pessoal, compartilhar. Falei, olha, mulheres, eu tô fazendo isso aqui, eu tô gostando. Porque tem muita gente que fala assim, mas eu não faço porque eu não tenho dinheiro. Pô, R$58, é vitamina A pura, sua pele. Então tem como você ser bonita, você se cuidar. Se cuidar, né? Sem precisar ter muito dinheiro. Sim, sim. Você consegue. E ali eu percebi que aquilo ali gerou muito engajamento. Muitas conexões no meu Instagram. Ali as pessoas, como que é esse negócio? Como que você faz? E um dia eu lá em casa, sozinha, falei, Amanda, liguei pra ela. Mandei mensagem pra ela. Falei, Amanda, tive um gatilho aqui. Uma ideia. Eu sou esteticista. O que você acha? Eu posso? Falei, o que você acha? Falei, joga nomes. Joga. Vai jogando. Vamos falar nomes. Porque você tem que jogar e aí você vai colhendo. Joga. Faz. Fala aí. Vamos fazendo. Vamos desenvolver uma marca. Faz uma logo. Ela falou, não sei fazer. Eu falei, você sabe. Faz uma logo. Faz uma marca. Faz aí. Vai jogando. Ela falou, peraí. Ela falou bem assim, peraí. E voltou. Com a marca. Nossa. E com a logo. O terceiro produto dentro dessa marca. Vai ser uma linha só. A nossa marca, ela vai mudar. Que hoje ela se chama Seca MCA. E ela vai passar para outro degrau. E a gente vai fazer um trabalho completo. De dentro para fora. E 6 dias depois, foi dia 20 desse mês. Nós estamos... Hoje é 31, né? Cerrando outubro. Isso. Dia 20 de outubro, isso. Eu mandei essa mensagem pra ela 8 horas da noite. Tá no meu celular, porque essa semana eu conversei com Paloma falando, porque eu falo dela pra todo mundo. Aonde eu passo, eu falo. Essa menina é... E aí, eu contando com a Paloma, que é uma das minhas consultoras, 6 dias depois, eu lá, conversando com a Paloma, levando o produto... Ela mandou pra mim, já. A fábrica, o produto que a gente vai usar, o que a gente vai fazer, valor de custo, valor de venda, a nossa marca. Na hora eu sentei assim, eu olhei a Paloma, o que foi? Eu falei, eu não sei nem o que eu falo pra ela. Eu mandei pra ela. Ela falou assim,
O que você acha da gente começar com tal produto? Assim, vai ser assim, assim, assado. Ele tem isso, ele tem isso, ele tem isso. Vai ser esse preço de custo, vai ser... Sabe? Irmã, eu ainda tava lá. E se você, eu ia estar lá no Google ainda, ó. De tecla por tecla. Eu não sei nem digitar. Porque até o digitar dela é... Me dá nervoso. Ela conversa com Rapidão. você assim, ó. Não, eu tô aqui conversando com você, eu vi ela respondendo ali o WhatsApp. O dedinho dela é assim. Eu falei, meu Deus, que agilidade. No computador dá nervoso. Dá nervoso, irmã. Ai, não bate, vai dar ruído. Aqui em cima. Falei, gente do céu. No outro dia, ela já falou, vamos começar com esse? Uau. O produto, o nome do produto, a marca, tudinho. E aqui fica mais uma das grandes lições. A importância dessa estrutura de uma marca que teve todo o alinhamento, mas a visão de alguém que, de fato, quis levar ao seu lado, ao mundo, todos os benefícios que... É muito lindo quando a gente consegue entender que a gente cria uma rota e no meio do caminho essa rota pode mudar totalmente. Porque eu e o melhor é quando a gente consegue ter esse jogo de cintura para que essa rota reformulada não seja um momento de você sentar, chorar e lamentar. Muito pelo contrário, você foi lá e fez desse processo como eu falei, um resultado. Ou eu sentava ali e lamentava, eu até usei a expressão errada naquela hora de vitimizar, ou me lamentava de, ai meu Deus. É que veio essa palavra nova agora, lamentar. Isso, ou eu me lamentava, tipo, eu saí da minha casa agredida com 2 crianças, 2 cachorros, sem dinheiro, sem condições, a minha mãe, ela não aceita. Você vê, hoje ela falou pra mim que depois de 4 confissões, eu falei, mamãe, vai lá e faz a 5ª e pede perdão por você ter feito 4. E se a senhora rezar pra me voltar, eu vou desrezar. Oh, Jesus amado. Eu vou desrezar. Entendeu? Só que aqui, Clara, eu sei que você teve essa coragem, mas muitas mulheres não conseguem, não têm. Existem inúmeros fatores que eu acho que até foge, assim, para que eu comente. Mas dentro de um processo que já aí vindo já para Clara, com essa nova estruturação, com esse suporte emocional que você hoje tem, que há um ano atrás você não tinha, você com a Amanda, sua sócia, conseguiram ter esse discernimento de, Clara, essa rota que era de um ano atrás não tá acontecendo da forma que a gente queria. Por que não reformular a rota? Era o que ela sempre fala então pra mim. Essa a lição também. É uma coisa que ela sempre fala pra mim, que como eu falei, por eu ter passado por muitas situações nesse percurso, não tem como você não pensar em desistir. Sim. Porque dói. E você se vê num lugar onde você não tem... Eu fui aceita pela minha mãe, mas eu não recebi apoio dela. Ela me recebeu na casa dela. Porque se ela não me recebesse, eu estaria na rua. Porque até hoje eu não tive nenhum suporte, nem do meu ex-marido, nem da família do meu ex-marido, com relação a lar das minhas filhas. Então, a minha mãe, ela me recebeu, porém ela não me apoiou. Então, na situação que eu tava, e eu tive vários momentos de eu não aguento, Amanda, de tomar medicação, de dormir, é uma briga que ela tem comigo, porque na época eu falava, cara, eu vou dormir. É melhor, porque senão eu vou fazer besteira. E eu pegava remédio, 2 dias. Dormia. Porque era a única forma que eu tinha de não sentir a minha dor e de não desistir e não fazer besteira. Porque chega uma hora que era tanta pressão da minha família, dele, e eu sou temperamento forte, né, irmã? Pra mim pegar um Uber e lá tacar fogo é um palito. É um palito. Então, literalmente, eu preferia dormir. E é uma coisa que ela falava muito pra mim, assim... Que você já tava cansada, né? De lutar, relutar, se defender. E quando eu pensava em desistir, eu falava, Amanda, as coisas não tá dando certo, meu Deus. Ela falava, Clara, não importa quantas vezes a gente errar. A gente pode errar 1000 vezes. O dia que a gente acertar uma, a gente tá feita. E eu focava nisso. A gente errou em algumas coisas, erramos pra caramba. Ainda erra em muita coisa. O nosso produto ainda não tá da forma como a gente quer. De uma forma... como ela fala, a gente ainda não consegue entregar sentimento. Como que você fala quando entrega um produto? Conexão. A gente ainda não consegue, porque a gente veio de uma onda
de uma onda de turbilhão, uma onda com uma máquina de lavar dentro, que foi a minha separação, se debatendo lá. Na verdade, eu posso... Porque hoje eu estou utilizando todos os dias e amando, mas será que você não está querendo dizer que ao invés de... Não é conexão, talvez é a proporção do resultado desse produto é tão grande que muitas vezes em palavras fica difícil. Então assim, o produto ainda não tá do jeito que a gente quer, porque a gente quer, ao entregar o produto, a gente quer entregar experiência. Essa é a palavra que ela fala. A gente quer entregar, eu ainda vim trazer o produto, ainda não trouxe da forma como a gente gostaria, mas eu queria trazer experiência, entendeu? Então, mas o que me fez insistir é isso, ela me dá essa força de falar, Clara, não importa quantas vezes a gente errar, o dia que a gente acertar uma, a gente vai ser muito feliz. E qual a mensagem que você pode trazer com o desfecho de todo esse processo para... E milhares de mulheres que se inspiram em você, que hoje você pouco, mas em alguns momentos você traz alerta para mulheres na sua rede social também. Você criou uma comunidade ali de apoio. Eu recebo muitas mensagens. Elas se sentem à vontade de conversar com você porque você viveu essa realidade. Então... É o momento de você falar, inclusive olhando ali naquela câmera, deixar essa mensagem. Cara, a mensagem que eu deixo, que é uma coisa que muita mulher sente na hora que ela está vivendo, na hora que ela está no turbulhão, lá naquele momento que ela acha que não vai passar a dor. A dor passa, irmã. Passa. Ela passa, a dor passa. E se você continuar, você vai continuar sentindo a dor. E é isso que eu tenho hoje, que eu falei ontem para uma seguidora, que ela falou para mim assim, Clara, eu tô sofrendo, tá doendo, eu tô sentindo falta. Falei, sim, você vai sentir falta, faz parte do processo, porque você vai sentir falta até daquilo que te faz mal. Mas eu vou te falar, essa dor que você tá sentindo, ela passa. E se você voltar, você vai voltar pra dor. E ela vai passar, pode ter certeza. A Amanda é a pessoa que mais me... Ela falava, calma, Clara. Calma, isso tudo vai se ajeitar. E na época eu ficava, não vou aguentar, não vou conseguir. Por muitas vezes eu pensei em voltar. A gente pensa, mas eu pensava na dor. Naquela dor que eu senti por 16 anos. E aí eu comecei a pesar a dor que eu estava sentindo e a dor que eu vivi. Eu falei, e você mesma, durante a conversa, falou que a gente se acostuma com a dor. A gente se acostuma então, com a dor. Então, pra que eu vou viver uma nova dor se eu já tô acostumada com essa e tá tudo bem? É o pai das minhas filhas, é família. E não, isso não é família. Família é respeito. Família é amor. Amor é cuidado. Amor é respeito. Não existe amor se não há respeito. Não existe amor se não há cuidado. Entendeu? Então, o pensamento que eu tinha de família é que era aquilo, e aquilo não é família, porque família é amor, é respeito, é cuidado, é zelo, é preocupação, e não agressão, acusação. Entendeu? E esse romper como foi essa escalada, literalmente, dessa barreira, dessa nuvem, desse medo, dessa angústia, para você chegar a Clara Arruda hoje, que se olha no espelho e se sente linda, maravilhosa, se venera, minha beleza ela é impactante. Disposta a conectar, a desbravar o mundo, né? Como eu consegui, primeiro pela situação que eu tinha e querer mudar o meu cenário. Querer mudar o meu cenário. Na situação que eu tava, ou eu mudava, eu fazia, ou eu ia ver acontecer. Ou você faz acontecer, ou você vê acontecendo. E eu estava disposta a fazer acontecer. Então, e não criar expectativa sobre pessoas. É não esperar que o outro te incentive, que o outro te elogie, que o outro fale, vai, faz. Não. Hoje eu não preciso que ninguém olhe para mim e fale assim, nossa, você tá linda. Eu falo, obrigada, eu sei. Eu sei disso. Vai dar certo. Hoje eu sei o meu sonho e eu corro atrás e eu luto e eu falo assim, peraí que eu vou ligar pra Amanda. Eu falo pra ela, eu não vivo. A gente tem um anel de casamento. A gente tem um anel de casamento. Eu pedi ela em casamento. Ela não pode Você separar. não toma nenhuma decisão sem ela. Não.
É acreditar no meu sonho e saber que eu escolhi a pessoa certa que acredita. O meu problema era querer que uma pessoa errada acreditasse. E aí eu precisei acreditar, e aí para mim conseguir escolher a pessoa certa para acreditar. Ai, Só que para ter esse espaço da pessoa certa, mulheres, você precisa desocupar o espaço. Olha. Né? Que senão, porque voltando pro relacionamento, sim, existe homens que vai te respeitar, que vai te tratar bem, que vai te tratar como uma princesa, que vai te respeitar, que vai te colocar como prioridade na vida. Eu nunca fui. Só que para isso acontecer, o espaço tem que estar vazio. Se o espaço está ocupado, você nunca vai dar espaço para uma pessoa te tratar bem. Entendeu? Então, muitas vezes a pessoa nem sabe o que é ser tratada bem. É muito isso. E aí a gente acaba aceitando qualquer coisa. Principalmente, Tati, quando você não sabe quem você é. E agora veio esse teu momento de... Você ainda vivencia essas redescobertas, cara, eu sou né? uma mulher que tô conseguindo tudo sozinha. Eu arrumei uma casa para minhas filhas sozinha. Eu reformei uma casa sozinha. Eu mobiliei minha casa sozinha. Eu sustentei minha casa por um bom tempo sozinha. Então, eu quero alguém que vai me elevar. Não para dividir o que eu tenho. Muito obrigada. Passa amanhã. Sim, Não sim. quero. E agora, voltando aqui a falar da sua marca, qual é a projeção de futuro dela? E também traz qual é a forma de você comprar, a pessoa que está acompanhando, né? Comprar os produtos. A nossa projeção hoje é mundo. É a expressão que eu trouxe do primeiro dia. Que ao chegar aqui, eu me deparei com essa cena, agora não dá mais de ver. Dá de ver as luzinhas, mas de manhã era uma imagem muito grande e aquilo me deu medo. Mas olha a infinidade de luz que a gente vê Quando aqui. eu vim, eu fiquei com medo. Eu enxergava isso como um abismo. Eu falava, meu Deus, eu vou cair. Não, hoje eu chego aqui e eu falo, meu Deus, eu vou voar. Eu quero voar. Eu quero ir pro mundo. Então, eu quero que a nossa linha de produto, a nossa marca, essa marca não é minha. Essa marca é minha e dela. Sim. É nossa. Eu quero que a nossa marca, a nossa história... não tem limites. É igual o mundo. Não tem. Você não acha o fim do mundo, né? Não. Então, a nossa marca também eu não quero. Então, o mundo, ela é a nossa trajetória hoje. A minha e a dela. Nossa, e parabéns por toda essa construção, mas principalmente pela coragem de você assumir quem é a Clara Arruda. Porque se posicionar requer muita coragem. Muita são coragem. decisões, são escolhas, força. são pessoas que muitas vezes ficam para trás. E é isso que a gente vai construindo e subindo cada degrau. O degrau do autoconhecimento, o degrau do respeito, do amor próprio. É uma das coisas mais difíceis de construir, Tati, porque a gente se acostuma com qualquer forma de... Uma coisa que eu falo muito para as minhas seguidoras, para as minhas amigas, quando você não sabe o seu valor, quando você não se ama, a pessoa, ela vem, ela te paga o preço que ela quiser. Tenho até uma frase que diz: quando você não sabe o que quer, qualquer coisa presta. Quando você... Então, quando você tá entender com sede, o seu valor. Quando você tá com sede, você bebe qualquer água. Não importa se é água suja, se é água limpa, se o copo tá quebrado, se o copo tá sujo, se o copo é bonito, se o copo é um... Não importa, você tá com sede. E quando eu falo quando você tá com sede, é quando você não sabe quem você é. E quando você não sabe quem você é, você aceita qualquer coisa. E quando você não sabe o seu valor, você não dá valor ao seu processo. Esses dias eu fiz um story no meu Instagram, ainda mandei pra ela. Eu indo entregar os meus produtos a pé, numa sacola. Indo a pé. Falei, eu poderia pedir um Uber? Poderia pedir um Uber. Poderia pedir motor Uber? Poderia. Mas eu também tenho um propósito final do ano. Eu preciso fazer uma cirurgia. A minha situação ainda não é tipo, vai lá e paga à vista. Então, eu preciso economizar aqui para que eu possa fazer minha cirurgia. E eu queria viver esse processo. Eu quero construir essa história. Eu quero ter essa história de, sim, fui levar produto a pé para consultora. Porque se eu pagasse moto ou gastasse com Uber, ia faltar ali. E para mim isso é uma história linda. E é um legado que eu quero deixar para as minhas filhas, que família não é aquilo que ela vivenciou e que elas tiveram uma mãe forte. E que a mãe conseguiu sozinha. Entendeu? Que é muito difícil. E eu consegui.
E eu quero vivenciar essa história, eu quero vivenciar esse espaço, porque eu quero que elas entendam que elas são fortes. Que mulher é sinônimo de força. E eu quero mostrar isso para elas, entendeu? Eu quero deixar essa história para elas. Elas vão assistir isso no futuro. Instagram hoje também fica muito gravado. E eu quero mostrar, olha aqui, a sua mãe levava produto a pé. Porque eu fiquei sem carro, fiquei sem nada. Eu saí da casa com uma mão na frente e outra atrás. Deixei tudo para trás. Sim. E até hoje eu não tive nenhum tipo de suporte pelos 16 anos que eu vivi. Então, tudo que eu tô conseguindo hoje, a minha casa, a minha história, a minha marca, é fruto de um processo. De toda essa trajetória, de toda essa onda. E eu estou vivenciando isso. E eu quero deixar essa história, não só para elas, mas para as muitas mulheres que sim, é possível. Você consegue e essa dor passa. Nossa. Que eu quero reforçar o meu respeito e a minha gratidão a você compartilhar todo esse processo. Que, sem dúvidas, abriu o coração para que outras mulheres possam também se sentir abraçadas por você, trazendo esse momento. E é muito especial com essa história de sucesso, que hoje só consegue ter essa luz, essa estrela brilhando por conta das decisões, do apoio, escolhas, suporte de pessoas que também surgiram no seu caminho e que você soube identificar. E tanto quando eu vim trazer os produtos para você, eu falei, cara, eu preciso levar pra Tati, porque a Tati, ela é esse divisor. Tanto a Amanda, que é esse divisor de água na minha vida total, você também, que trouxe para mim uma visão que eu não tinha. Uma visão de um mundo, uma visão de cores, uma visão de uma elegância. Porque para mim, eu tinha uma visão de elegância de outra forma. E hoje, como eu falava, gente, nunca vou me vestir assim. Talvez assim eu me vista. Eu ainda falei, hoje a minha paixão é o quê? Vestido longo. Exatamente. E antes era calça vácuo, gente. Short é vácuo. Deus é justo, mas os shorts que eu usava... não tinha, era calça vácuo, pá! Esse era o exemplo que pra mim era tipo, né? Então trouxe um novo mundo e hoje eu não me enxergo mais como Clara, eu me enxergo como uma marca. Ai. Igual eu cheguei aqui e falei, cara, Tati, é uma marca, você falou isso pra mim. E isso ficou dentro de mim. E eu falei, cara, eu quero ser uma marca. E hoje eu me enxergo como uma marca. Eu sou uma marca, Clara Arruda. E os momentos de dor, infelizmente, eles tendem... Infelizmente ou felizmente, eles trazem essa força. Sim. E assim como a tua marca nasceu no momento de dor, a minha marca também foi. Porque foi no momento de rever a minha história, do que eu tava fazendo, de eu quase perder a minha vida em um acidente de avião. Você contou. E aonde veio o quê? E se? Então, para você que acompanhou a gente até aqui, meu muito obrigada. E que todo esse processo sejam lições, não só de vida, mas realmente aqui é uma história real, de uma mulher real, com duas filhas, dois cachorros, tá? Regina e Catarina Maria. E que tomou uma das decisões que eu acredito que foi uma das mais difíceis. Sim. Porque você lutou pela família. Até o dia que eu literalmente eu falo que eu fui expulsa de casa. Que se não fosse essa atitude, talvez eu estaria lá lutando. Isso somos nós, mulheres, né? Que dá a sua última gota de sangue, de suor. E eu acredito que se eu permanecesse, eu iria dar minha vida. Na proporção que tava. Se eu permanecesse, eu ia dar a minha vida pela minha família. A minha vida no sentido de perder a vida, tá? Eu entendi. No sentido de perder a vida. Se eu continuasse no meu relacionamento antigo. Nossa, e que honra poder fazer parte de um pedacinho dessa trajetória. Hoje eu do me seu enxergo despertar. de outra forma. Muito, e muito você faz obrigada. parte. Você, Amanda, eu deixo aqui a minha gratidão a você como pessoa, como profissional que trouxe esse mundo, o mundo das cores. Eu me lembro olhando as cores. Eu falo, gente, essa cor não é pra mim. E eu agradeço pelas cores, eu agradeço pelo mundo. Eu deixo a minha gratidão à minha sócia, Amanda, que é
casada comigo, profissionalmente. A gente tem, cadê o dedinho dela lá, ó? Olha a gente só. tem um anelzinho de casamento profissionalmente. Sim. E eu devo tudo isso à minha vida hoje, a minha marca, a vocês e a ela. Porque se não fosse vocês duas na minha vida, eu seria só uma mensagenzinha de túmulo lá. Nossa, Aqui se fez uma história, porque o que eu passei foi muito difícil e sozinha eu não conseguiria, de forma alguma. Nossa. E que a gente possa seguir esse propósito, porque você vive um propósito Sim. de levar toda essa conexão, esse olhar para dentro também de muitas mulheres. Força, E história e acredita. Acredita, só isso, acredita. Sim. Não é fácil, mas acredita. Passa. Ela passa. olha, eu acho que esse podcast, ele só tem, assim, uma palavra com que eu possa encerrar. É meu muito obrigada Ai, por eu que você tenho que abrir agradecer. todo o teu coração, trazer toda essa entrega. E meu respeito a todas as mulheres que sonham com um futuro, com uma nova realidade, mas que hoje possa não conseguir, Mas vai conseguir. É possível. É possível. Tudo é possível. Tudo é E a possível. dor, ela passa. Ela passa. Então, se hoje tá ruim, vai passar. Vai e assim passar. como Continua. a gente tem Mesmo com dor, continua, levanta, vai, faz. Porque eu levantei várias vezes com dor. Levantei várias vezes sem querer. Cheguei a levantar aí dopada, porque a forma de eu fugir da minha dor era com medicação, mas eu ia. Vai. Tá com dor? Levanta e vai. Porque essa dor, ela vai passar. E se você continuar, talvez não. E pode levar a uma dor muito maior. Como eu falei, que se eu ficasse, talvez ali tentando, insistindo, talvez eu poderia pagar até com a minha própria vida. Porque tava tomando uma proporção que em algum momento ia dar. E graças a Deus, Hoje eu não agradeço é a isso. Deus de ter sido Graças expor. a Deus a gente tem a Clara aqui propagando todo esse brilho e Ai, resultados. hoje- e depois- Deixa o seu Instagram O para meu que é o possam personal, acompanhar. Clara Ruda Personal, né? Clara Ruda, tudo Clara Ruda Personal. Ai, Clara, É. muito obrigada. Obrigada. Eu que agradeço. E seguimos juntas. Muito obrigada para quem acompanhou todo esse podcast maravilhoso, Maravilhoso. mas cheio de emoção também. E até o nosso próximo Próximo. episódio. Quero vir trazer a outra marca. Ah, com certeza. o lançamento da outra marca, querida. Babadeira. Então, até a próxima marca Com certeza, da Clara não Ruda. vou deixar de E a trazer sócia aqui. que não quer aparecer. Ah, tinha que aparecer. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau.